O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vo-lo dará. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Disse-vos estas coisas em linguagem figurativa. Vem a hora em que não mais vos falarei em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. Naquele dia, pedireis em meu nome, e não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes, e acreditastes que eu vim da parte de Deus. Eu saí do Pai e vim ao mundo, e novamente parto do mundo e vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre Felipe, pró-reitor, Diácono Henrique, Reverendo Diácono Henrique, a vocês todos que aqui estão e vocês que nos acompanham pela TV Horizonte, pela TV Pai Eterno, pela Rádio América e pelo nosso canal no YouTube, O Mãe Piedade. Caríssimos, ao ouvirmos a leitura tirada dos Atos dos Apóstolos, vemos uma das vezes nas quais aparece o nome de Apolo. Possivelmente o mesmo Apolo que na carta aos Coríntios vai ser também um dos motivos de divisão no meio da comunidade de Corinto. O que leva Paulo a dizer lá naquela carta: vocês podem dizer que são de Cristo, podem dizer que são de Paulo, podem dizer que são de Cefas, podem dizer que são de Apolo, mas lembrem-se, Apolo, Cefas, Paulo são de Cristo e Cristo é de Deus. Portanto, vós sois de Deus. Essa parte é fundamental. Apolo, reconhecidamente, já aqui narrado como um homem que falava bem, instruído, mas que ainda faltava uma coisa. Faltava um detalhe. Ele ainda conhecia a Jesus e conhecia, sim, até o batismo de João, mas faltava um detalhe fundamental. Todos nós, a começar de mim, como discípulo de Jesus Cristo, precisamos de uma coisinha a mais todo dia. Porque qual de nós pode dizer que realmente conhece Jesus plenamente? Eu não posso. Eu tenho certeza que meus irmãos também não podem. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui também não pode. Qual de nós vai poder dizer plenamente: não tenho mais nada a aprofundar e a conhecer sobre esse Deus que de tamanho amor deu a vida por nós e nos chama a caminhar com Ele? Qual de nós consegue compreender plenamente esse amor? Alguém aqui pode dizer que conhece plenamente esse amor e que não tem nada ainda a aprender? Que está plenamente seguro de dizer: hoje, nesse momento da minha história, tudo que eu falar de Deus eu tenho plena certeza. Alguém? O padre, o diácono. E sabem por que eu estou falando isso? Nós podemos dizer que Deus é amor, nós podemos dizer que Deus é misericórdia. Isso é um jeito de falar de Deus. Mas existe um jeito de falar de Deus que é o de dizer:
porque Ele é Deus, porque Jesus é muito mais do que a gente consegue perceber e conceber, eu posso dizer, Deus é muito mais do que amor, Deus é muito mais do que beleza, Deus é muito mais do que graça, Deus é muito mais do que eu consigo pensar e conceber. Por isso que todo dia é uma experiência nova. Por isso que todo dia é um caminho novo. E nós, todos, como igreja, sem exceção, porque do ponto de vista humano, precisamos sempre de alguma coisinha a mais, mesmo que seja alegria. Precisamos de uma coisinha a mais para poder entender a gente, entender o mundo. Precisamos também, todo dia, um pouquinho a mais de abertura para deixar com que Deus mostre para a gente como falar dEle, como experimentar o amor dEle e como falar desse amor às outras pessoas. Por isso que os Atos dos Apóstolos, ao apresentar Apolo, vai também dizer que ele foi acompanhado e teve que aprender um pouquinho mais sobre Jesus. Eu tenho que aprender um pouquinho mais sobre Jesus para poder falar sobre Jesus. Todos nós precisamos aprender sempre um pouquinho mais para poder falar de Jesus. E mais do que falar dele, mostrar a presença dele. Me permitam. Já encontraram aquelas pessoas que quando vão falar de Deus, vão falar de Jesus, nunca deixam um espaço para a gente poder pensar assim, e o que ele tem para me dizer hoje? As respostas já estão todas dadas? Está tudo fechado? É como se eu dissesse assim, Deus está dizendo para você isso, isso. Pronto, acabou. Aí a gente para e fala assim, mas e o que ele realmente está querendo me dizer com isso tudo? Cada um de nós, sem exceção, somos um pouco como Apolo, e somos um pouco como Pedro. Somos um pouco como Paulo. Todos nós temos um pouco de Pedro, porque em alguns momentos nós temos o rompante de dizer, Senhor, estou junto contigo, não abro. Outros momentos nós somos como Paulo. Ou vocês acreditam assim ou não dá. E em alguns momentos a gente é como Apolo. A gente até fala muito bem de Deus, mas a gente sabe que a gente tem um buraquinho aqui dentro que precisa ser preenchido. Tem uma resposta que a gente está procurando todo dia. Está precisando de um apoio que só Ele sabe dar. Ou que outras pessoas como a gente também estão procurando. Ou a senhora não é assim? Ou você não é assim? Aquele pedacinho que sempre tem alguma coisa que fica faltando, que leva a gente a poder procurar cada vez mais. Senhor, me ajuda a entender o que eu estou fazendo aqui hoje. Me ajuda a entender como é que eu estou vivendo hoje. Me ajuda a entender o que eu vou ser para as pessoas hoje. E aí a gente encontra uma pessoa que, como igreja, pode nos ajudar. Jesus diz uma coisa muito bonita. Eu saí do meu Pai e vim para o mundo. E quando ele sai do Pai, da eternidade, ele entra no mundo, ele começa a falar com a gente de igual para igual, assim, ó, de jeito que a gente entende. Aí dá aquela coisa gostosa, aquela vontade de continuar caminhando com ele, mas aí de repente ele fala assim, porém, eu vou para o meu Pai, eu vou voltar. E que a saudade de vocês façam vocês procurarem cada vez mais, sem exceção, cada minuto, cada segundo, ajudar os outros a encontrarem
Isso que preenche o buraquinho dentro do coração da gente, dessa coisa que falta. Que significa aprender mais um pouco sobre Jesus, porque a gente não sabe tudo dele. Que vocês nessa saudade possam ajudar outros a também buscarem conhecer um pouco mais sobre Jesus. Porque quem não precisa? Quem não precisa aprender um pouco mais sobre Jesus? E que tão simplesmente, muito simplesmente, quando falarem de mim, apontem para os outros. Ele, que deu a vida por nós, apontou para a gente um caminho, um horizonte. Um horizonte de felicidade. Mas que a gente todo dia vai começar a buscar. Todo dia a gente vai recomeçar. Todo dia a gente vai trilhar esse caminho. E o exemplo mais bonito que eu vejo disso é a bem-aventurada Virgem Maria. Está com Jesus. No momento que fala, e as poucas vezes que fala, fala com firmeza, mas serenidade. E aí a outra coisa, está sempre disposta a aprender. Qual de nós tem esse desejo de fazer isso? Perceber, eu ainda não sei tudo do Senhor. Eu quero aprender um pouco mais. Eu preciso aprender um pouco mais. Para que esse buraquinho que está aqui seja preenchido por aquele que me chamou a estar com Ele. Caminhar com Ele. A falar dele para os outros. E ao redor dele, viver uma verdadeira felicidade. Confiando nesse Senhor, coloquemo-nos simplesmente na disposição de aprender um pouquinho mais sobre Ele, sobre a vida, para viver melhor a vida, para viver melhor a fidelidade a Ele.